Muito boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com você, hoje, para todos sempre. Que o Senhor possa nos abençoar. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da gente entregar a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso viver. Dia do Senhor é o dia do qual a gente deve a Ele. É o dia que a gente se coloca diante do Senhor para adorar, para bendizer, para louvar o seu santo nome. Que a gente possa entrar hoje aqui neste Espírito. Que o nosso coração todo possa estar voltado ao Senhor. Que toda a nossa mente possa estar voltada ao Senhor. Apesar do barulho lá fora, apesar de toda a situação que a cidade está envolvida hoje, de todo o festejo por conta do seu aniversário, que a gente possa assim entregar a Deus a melhor parte de nós, a melhor parte da nossa atenção, a melhor parte do nosso louvor, a melhor parte do nosso viver. Que Deus possa assim nos abençoar. Amém? Vamos ler o Salmo 111. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 111. Nós vamos ler todo esse salmo de maneira alternada, como a gente tem feito de costume, Salmo 111. Eu leio os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo de número 111. Salmo de número 111 fala sobre as grandiosas obras do Senhor. É isso que a gente vai ler agora. Salmo 111, vamos fazer a leitura alternada, que diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na sua assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez adoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Sábios são eles para todos sempre, instituídos na fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua graça. Louvado seja Ele, porque Ele enviou ao seu povo a sua redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Que maravilha saber disso. Que maravilha é poder ter um Deus que para sempre reina aqui. Vamos orar? Vamos clamar a Deus pela sua graça. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua redenção, pela tua graça e pela tua grande bondade sobre nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que reina neste mundo. E obrigado por saber, ó Pai, que grandes são as tuas obras, ó Deus. Que o Senhor possa reinar em nosso coração, que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, a nossa fé em Ti, e que tudo seja feito, ó Deus, na nossa vida, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Deus, por este momento que nós temos em igreja, de estarmos reunidos, ó Deus, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por este dia, ó Deus, reservado para Ti, e que o Senhor possa nos abençoar em todo o tempo, ó Deus. Ó Deus, fica conosco durante este culto, que tudo o que for feito aqui, ó Deus, tudo o que for falado, lido, tratado, cantado, possa ser, ó Deus, tendo o Senhor no centro,
Ó Deus, tendo o Senhor reinando no nosso coração. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar juntos, irmãos, o hino de número 38. Peço que você fique de pé para a gente cantar a Deus louvores sem fim. capítulo 1, versos de 5 a 10. Primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 1, versos de 5 a 10. Vamos também ler alternado esse texto? Eu vou ler aqui os ímpares da igreja, os pares. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É interessante olhar esse texto deste prisma, onde o texto nos alerta que ao andarmos na luz, ao pensarmos, ao caminharmos, ao agirmos com pureza, com atitudes corretas diante de Deus, nós mantemos comunhão uns com os outros. Por que disso? Não é mesmo? O texto poderia falar, você mantém comunhão com o Pai, porque você está andando na luz assim como o Pai. Mas o texto está deixando claro para nós que quando a gente anda na luz, a gente tem um único Deus e Pai, que é Cristo Jesus. E assim nós temos comunhão com Ele. Assim nós temos comunhão com os irmãos. Porque nós temos um único Deus e Pai. Juntos estamos como filhos de Deus. Se a gente caminha com o Senhor, se a gente caminha com Deus, caminhando nas atitudes da qual Ele assim nos colocou para caminhar, nós temos comunhão uns com os outros. Porque o único Pai, o nosso único Pai, está sendo então honrado e nos purificando de todo pecado. O Senhor Deus nos chama a refletir sobre o que temos cometido. O Senhor Deus nos chama a refletir a caminhada que nós temos. A gente acabou de estudar aqui na EBD, sobre ser sal da terra. Como que o crente pode ser sal? O sal tem atributos que purificam. O sal tem atributos de pureza. E quando a gente está num ambiente como sal da terra, a gente tem esse atributo de purificar. Que a gente possa pensar nisso, refletir nisso e clamar a Deus para que a gente possa ser purificado, possa ser agentes de purificação neste mundo. É nisso que nós vamos clamar a Deus nesse momento. Vamos orar, irmãos, clamando a Deus pelo perdão de pecado, confessando a Ele o nosso pecado, confessando a Ele o que nós deixamos de fazer que agrada assim ao Pai e agrada aos nossos irmãos, né? Porque se a gente não andar na luz, nós não temos comunhão com os nossos irmãos. Vamos orar, pedindo a Deus perdão de pecado. Vamos orar alguns instantes, silenciosamente. Depois eu peço que a Ediane faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, Pai, para clamarmos, meu Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas, clamarmos, ó Deus, o Teu perdão. Pai, somos falhos, somos pecadores. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e nos colocamos, Senhor, na Tua presença, mesmo sendo falhos e imperfeitos, Pai. Nós clamamos que o Senhor nos ouça, nos ajude. Ó Deus, queremos oferecer a Ti um louvor perfeito, uma adoração perfeita. Nós não conseguimos, Pai, mas nós pedimos que na nossa imperfeição o Senhor aceite o nosso culto e a nossa adoração, Pai. Ó Deus, temos sido falhos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Ó Deus, com a Tua igreja nós temos sido falhos, Pai. Ó Deus, não permita, Senhor, que continuemos nessa vida, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito possa nos ajudar, Senhor, a não permanecermos no pecado, Pai. Não nos deixe, ó Deus, cultivarmos esses pecados que às vezes queremos cultivar, Pai.
Arranca de nós tudo isso que tem feito mal a nós, a nossa igreja, ó Deus, que tem feito mal ao meu próximo, Senhor. Que nós possamos largar de mão esses pecados que às vezes queremos cultivar, Senhor. Nos ensine, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nos perdoe por sermos falhos, ó Deus, na tua palavra, na leitura, ó Deus, com a nossa adoração no dia a dia. Que possamos, Senhor, aprender hoje, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. E que o teu Espírito possa realmente plantar no nosso coração. Que possamos, Senhor, nos colocar cada dia nos teus pés e fazer do Senhor cada dia melhor para ti. Pai, nos ajude. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas pedimos que através do teu Espírito o Senhor possa nos capacitar para oferecermos um perfeito louvor e uma perfeita adoração a ti, Pai. Nós oramos e nos colocamos mais uma vez na tua presença, pedindo que através da tua graça o Senhor aceite a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. E em gratidão a Deus pelo seu perdão, pela sua graça e misericórdia, nós vamos cantar agora 2 cânticos espirituais. Convido você a ficar de pé para cantar bem alto, bem bonito. E aqueles que trouxeram seus dízimos, seus ofertas, esse é o momento de trazer à frente do caso Aflácio. Esse cântico, Eu Vejo a Glória, é um cântico que a gente ainda não cantou aqui. Então a gente é bem conhecido, né? Bem famoso. Nós ainda não cantamos aqui esse ano, mas é muito bonito e vale a pena a gente refletir sobre a glória do Senhor, né? Vamos cantar. Ver a sua glória. Nós vamos cantar agora Quão Formoso És.
Pai querido, Pai amado, como é maravilhoso, ó Pai, estar na Tua presença, ó Deus, para poder Te louvar, Te agradecer, ó Pai. Obrigado por essa igreja que está com as portas abertas, ó Deus, o qual nos reunimos, ó Deus, em comunhão contigo, Deus, porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai, que o Senhor receba, ó Deus, diante da Tua presença, como aroma suave, todos os louvores, toda a adoração aqui nessa noite. Amém. E que o Senhor, ó Pai, esteja inclinando os Teus ouvidos e ouvindo o Teu povo, Deus, e nos atenda segundo a Tua vontade, o Teu querer. Amém. Que o Senhor esteja abençoando também os dízimos e as ofertas aqui nessa noite, ó Pai. Amém. Que esteja multiplicando, ó Deus, a cada um que contribui o Teu reino, ó Pai. Que essas ofertas sejam bem administradas na Tua obra aqui para o belo, Pai. Obrigado por tudo que nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ser. Graças a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças, louvar ao Senhor por elas, que é bênção tê-las aqui conosco. Pedir para que a Rosa, então, faça essa oração pelas crianças, pelo culto que elas vão participar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, agradecemos, ó Pai, por esse momento que nós estamos na Tua casa, podemos louvar e Te agradecer o Teu santo nome. E agora, Deus, nesse momento, Senhor, em especial, queremos Te pedir, ó Pai, para nossas crianças. Ó Pai, que o Senhor esteja com elas, ó Deus, que elas agora vão sair do cultinho, que a professora possa passar, ó Deus, a Sua palavra na linguagem delas, que elas aprendam e cresçam os seus caminhos. Amém. Pai de amor e misericórdia, fica conosco também aqui, ó Deus, que nós possamos ouvir e colocar em prática a Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, podem ir lá. Muito bem, queridos, nós aqui, a gente continua na nossa série Marcos. E hoje, ainda no capítulo 1,
A gente vai para os versos 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Eu proponho para esse sermão o tema O Rei que se aproxima. O Rei que se aproxima. Esse é o tema que eu proponho para este sermão aqui em Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45, onde trata da cura de um leproso. Né? Então, preste muita atenção aí na leitura desse texto de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra bendita que foi lida agora, neste momento. Obrigado pelo Evangelho de Marcos, ó Deus, que tanto tem nos ensinado acerca do Rei que veio, do Rei Jesus, que reina, Deus, neste mundo e principalmente em nosso coração. E obrigado, Deus, por saber que Ele se aproxima de nós. E que hoje, ó Deus, esse texto faça toda a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor e em enxergarmos, ó Deus, de uma melhor forma, como que o Senhor tocou em nosso coração. Obrigado, a Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós tratamos de saúde, a gente sabe muito bem que um bom diagnóstico e que um diagnóstico precoce de qualquer enfermidade que seja é a melhor coisa, não é mesmo? Ter um diagnóstico precoce, ter um diagnóstico eficaz é a melhor coisa para um bom tratamento mais assertivo, aquele tratamento que vai ter maior eficácia em qualquer enfermidade, é aquele que tem um diagnóstico antecipado, quanto antes, melhor. E por isso, os exames de imagem revolucionaram a medicina, né? Porque os exames de imagem permitiram que o médico pudesse examinar o nosso corpo por dentro sem abrir. Você já pensou que vantagem que é essa? Como é bom, né, o médico poder olhar um órgão ali, um tecido, uma veia, uma artéria, sem abrir a gente, né? Isso é muito bom, né? É uma vantagem enorme que a gente tem, né? Mas você sabia que esses exames de imagem, eles são super recentes? Eu fiquei surpreso quando eu vi as datas deles, né? O mais antigo, né, o vovozinho dos exames de imagem é o raio-x, né? O raio-x foi inventado em 1895, né? Por acaso, é claro, foi inventado e já foi utilizado na medicina logo muito cedo. Mas os outros exames de imagem são super recentes. O ultrassom, por exemplo, ele tem uma data entre 1940 e 1950. Não se sabe ao certo quando que o ultrassom foi inventado de fato. A tomografia computadorizada foi inventada em 1972. Logo aí, né? E a ressonância magnética foi inventada em 1977. Super recente, né? A ressonância magnética é a melhor de todas, né? A gente sabe, é a que traz mais nitidez. Ela é tão importante para a medicina que ela permite analisar detalhes específicos dos órgãos. Ela tem uma nitidez enorme.
né? Ela consegue analisar um órgão em seu pleno funcionamento e ela consegue identificar tecidos ali dos órgãos, como artérias, como veias, como tecidos que estão em volta do órgão, para trazer a melhor chance de solucionar o problema. Se você tem, por exemplo, uma doença ali naquele órgão, a ressonância vai conseguir saber como que o órgão está sendo irrigado e como que vai ser o tratamento. E esse tipo de precisão por meio de imagem é crucial para muitas situações clínicas. Tecidos, ossos, vasos, artérias, músculos. O médico consegue ver de uma maneira nítida, em seu pleno funcionamento. Como Deus é bom, né, para permitir tal coisa. O médico poder ver, como que a gente é privilegiado, não é mesmo? De ter esses exames hoje em dia, da qual o médico pode ver os nossos órgãos por dentro sem abrir. Meus irmãos, você já imaginou se essa tecnologia pudesse ter também a possibilidade de ver a nossa alma por dentro? Como seria bom, não é mesmo? Porque nós sabemos, né, como cristãos, que nós somos corpo e alma. O Senhor Deus nos criou como corpo e soprou em nós o sopro da vida. Somos então alma vivente. Então, ter acesso à imagem do nosso corpo por dentro, a gente sabe que é só 50% do problema. Porque temos a alma ainda que precisa ser analisada. Mas hoje, o Evangelho de Marcos, com essa história que ele nos contou sobre a cura desse leproso, ele quer proporcionar a nós uma ressonância magnética da nossa alma. E ele vai revelar como que a gente é por dentro. Não os nossos órgãos, mas a nossa alma. Como que é a nossa alma por dentro. E ele vai mostrar com uma nitidez incrível, da qual vai ser possível ver as imperfeições que nós temos, que nós não conseguimos ver a olho nu. Imperfeições que só o Senhor consegue ver. E o evangelista Marcos, vai revelar para nós, vai descortinar para nós como que a gente é por dentro. Esse exame clínico, essa ressonância magnética da alma, tem o objetivo de trazer um tratamento eficaz para ela, que visa a nossa cura, mas não uma cura temporária como os remédios do nosso corpo proporcionam, mas uma cura eterna, que visa o ser humano por inteiro, corpo e alma. E para isso, o evangelista vai utilizar a pessoa de um leproso, para mostrar para mim e para você como que é a nossa vida por dentro. O evangelista Marcos, então, não tem a intenção de ser cronológico, lembre-se disso. Então a gente não sabe que momento da história de Jesus essa cura aconteceu, tá bom? Marcos só está preocupado com os fatos. Marcos é aquele evangelho que é para ser lido em voz alta. Então ele está preocupado com o que aconteceu e que as pessoas ouçam bem a história e compreendam ela. E para entender bem esse texto, a gente precisa saber o que significa ter lepra naquela época. E qual era a gravidade dessa doença na vida de qualquer pessoa. Muito se fala hoje em dia sobre a lepra naquela época. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas estão dizendo aí que a lepra naquela época não é a que nós conhecemos hoje. É verdade, o diagnóstico naquela época era muito mais difícil de ser dado. Então, para a lepra, eles davam o nome de lepra para muitas doenças. Muitas doenças de pele, inclusive o vitiligo, a leucodérmia, as variados tipos de alergias eram dadas o nome de lepra. Mas o Dr. Huizenga, um médico e teólogo, ele afirmou que a doença lepra detalhada na Bíblia é a doença que nós conhecemos hoje como mal de Hansen, a hanseníase.
Então a gente pode ficar tranquilo que o que a Bíblia trata como lepra é o que nós conhecemos como o mal de Hansen. Tá? Tendo isso em mente, a gente precisa saber que ao ser contaminado com a lepra, a pessoa sofria grandes males naquele tempo. Em 3 áreas da sua vida: na sua saúde física, na sua saúde espiritual e na sua saúde emocional. Emocional no sentido de um contexto social, tá? 3 males que a lepra trazia: saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Primeira, saúde física. A lepra, ou como nós conhecemos hoje a hanseníase, é uma doença gerada pela contaminação de uma bactéria que também produz a tuberculose. Ela é terrível, ela gera lesões severas na pele. Não só na pele, como nos nervos. E esse é o problema, fazendo com que o paciente perca a sua sensibilidade. Então ele não sente a dor e ele se fere, ele fere a sua pele, que já está comprometida com a doença de uma maneira muito mais grave. Um grande estudioso da lepra, um dos homens que conseguiu identificar o melhor tratamento, ele disse que ele foi, num determinado momento, abrir um cadeado, e o cadeado estava com alguns problemas e machucou sua mão, e ele não conseguiu abrir. E aí um garotinho foi, pegou o cadeado com tranquilidade e abriu o cadeado. E ele ficou pensando, o que aconteceu? Quando ele olha para a mão do garoto, estava sangrando. O garoto não sentiu a dor que ele sentiu, porque ele estava contaminado já com a lepra. Então ele percebeu que a sensibilidade era afetada por conta da infecção que a lepra trazia também nos nervos. Então, além da pele totalmente comprometida com a doença, os nervos estavam comprometidos, trazendo insensibilidade e trazendo deformações do corpo. Né? As lesões nos nervos traziam fraqueza, dificuldade de locomoção, né? Levando a deformidade nas mãos, nos pés. E ela podia até mesmo afetar os nervos ópticos, levando, em casos mais graves, a cegueira. Hoje em dia, quando descoberto precocemente, ela é super tratável, né? Ela consegue ser curada. Naquele tempo não tinha tratamento. Naquele tempo, depois de um espaço de 20 anos que a pessoa poderia viver, ela se transformava em alguém repulsivo, totalmente desfigurado, porque as extremidades eram corrompidas e elas podiam sim cair. As extremidades, como dedos, nariz, orelha, lábios, elas podiam simplesmente sair do corpo. Ela afetava a sua aparência, ela afetava a forma dela andar, trazendo dores terríveis. Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, que a gente cita muito, ele fala do banimento dos leprosos como aquele que banha um cadáver. Eles consideravam essa pessoa como um cadáver para morrer fora, de tão triste que era essa doença. Mas não só trazia problemas na sua saúde física, mas na sua saúde espiritual também. Totalmente comprometida era a vida espiritual daquela pessoa, porque a lepra, meus irmãos, era considerada pelos judeus como uma punição divina, cuja cura só poderia ser efetuada por Deus. Por isso, o enfermo era considerado imundo espiritualmente e retirado do templo. A própria lei de Deus declara lá em Levítico 13, 14, no capítulo 13 e o capítulo 14, como que era identificada a lepra na pessoa e como que ela era confirmada pelo sacerdote e como a pessoa, tendo essa doença confirmada, ela era considerada impura. Não podia entrar no templo.
Quando Naamã, lembra da história de Naamã, lá em 2 Reis capítulo 5? Naamã, o comandante do exército sírio, sofria dessa doença terrível e tinha uma serva dele, uma jovem, que era de Israel, e ela falou para Naamã: existe um homem de Deus lá na minha terra que pode te curar, falando de Eliseu, não é mesmo? E quando Naamã, junto com o rei da Síria, manda uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel diz assim: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que este me envie um homem para curá-lo? Percebe na frase dele que diz: acaso sou eu Deus? Porque eles sabiam que o único que poderia trazer cura da lepra era Deus. Essa enfermidade era gravíssima, meus irmãos. Era uma enfermidade que trazia para a pessoa problemas físicos terríveis, problemas espirituais terríveis, porque uma vez ela sendo considerada impura, ela não poderia ter um relacionamento com Deus, porque a presença de Deus estava no templo. Como que ela poderia entrar ao templo? Como que ela poderia clamar ao Senhor, sendo que ela foi banida, tida como impura, tida como sofrendo de uma punição divina? E não só como se bastassem essas punições: saúde física totalmente comprometida, com a sua pele e os seus nervos completamente corrompidos, saúde espiritual totalmente comprometida, porque ela era expulsa do templo, tida como impura, mas também a sua saúde emocional, porque ela era abandonada socialmente. Ela era completamente abandonada socialmente. A lei dizia o seguinte, está lá em Levítico capítulo 13, verso 45, diz assim: as vestes do leproso e em quem está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e é imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Além dele estar com a sua saúde física completamente comprometida, além dele estar com a sua saúde espiritual completamente comprometida, porque não podia ir ao templo, agora ele não poderia nem mesmo viver na cidade. É claro que tudo isso era para proteger a cidade de não ficar infectada com essa doença que não tinha cura. É claro que a gente sabe que a lei estava dizendo isso para que as pessoas da cidade não se contaminassem com tal doença, mas pensando pelo lado do leproso aqui, olhando para a vida dele, que condenação terrível! Ele deveria abandonar toda a cidade, ele deveria viver longe da sua família, ele deveria viver longe dos seus amigos, ele tinha que abandonar o seu emprego, o seu sustento, e ele só poderia ter contato agora com alguém igual a ele, um leproso igual a ele. Olhando para essa situação, diante de tudo isso, diante de todo esse sofrimento, esse homem morando fora da cidade, fica sabendo que alguém possuía toda a autoridade no mundo natural e no mundo espiritual. E ele decide quebrar todas as regras para se aproximar da cidade. Ele decide quebrar todas as leis para se chegar até Jesus. E ele se aproxima de Jesus para rogar-lhe por purificação. Olha de novo o texto. Aproximando dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Meus irmãos, olha só, esse homem entendeu quem era Jesus. Esse homem entendeu que Jesus possuía toda a autoridade para curá-lo. Ele acreditou no poder de Jesus. Ele entendeu quem Jesus era e como ele poderia curá-lo. O leproso arriscou tudo. Quebrou as leis, quebrou os costumes, para ele adentrar na cidade convicto de que ele poderia curá-lo.
impedir de me encontrar com este homem. Nada vai me impedir de eu me chegar até ele. Se alguém poderia salvá-lo, certamente esse seria Jesus. E ele não perderia esta oportunidade. E mesmo com todas as suas dificuldades físicas, você tem que lembrar disso. Essa doença terrível afetava a mobilidade das pessoas. Elas tinham dificuldade de locomoção. E ele se locomove até Jesus de joelhos. Ele vai de joelhos até Jesus. E ele se aproxima tanto que Jesus poderia tocá-lo. Perceba que essa doença da lepra, ela é tão complexa na Bíblia, ela abrange o corpo todo, como alma e corpo, a vida toda da pessoa, a vida dela espiritual, a vida dela em sociedade, que a Bíblia não chama de cura para a lepra. A Bíblia chama de purificação. Porque não é só a cura física. Há toda uma complexidade nessa cura para purificá-la. A Bíblia nunca vai falar de cura para a lepra. A Bíblia sempre vai falar de purificação para a lepra. Porque a cura era complexa demais. Envolve até mesmo um ritual de purificação que o doente precisava ir lá no sacerdote para que ele ali analisasse toda aquela pessoa e verificasse se ela poderia ter de novo a possibilidade de adentrar ao templo e à cidade. E assim que o homem pede para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Você percebeu que a súplica desse leproso tem o formato de uma oração? A súplica dele tem o formato de oração. Se quiseres, podes purificar-me. A súplica do leproso é uma oração. A oração na Bíblia possui esse modelo. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que o Senhor nos ensinou tem esse modelo de pedir a Deus sobre a sua vontade. O leproso entendeu que Jesus tinha o poder para curá-lo. O leproso entendeu que Jesus era Deus e que ele poderia ter o poder, ele poderia curá-lo, ele tinha todo o poder necessário para isso, ele tinha toda a autoridade para isso. A única coisa que bastava para Jesus era: se quiseres, é a tua vontade, Senhor, que ela seja feita, assim na terra como no céu. E com isso o leproso demonstra toda a sua fé em Jesus. Porque ele cria corretamente que Jesus era Deus, que ele tinha todo o poder para salvá-lo. O que bastava era simplesmente saber se o Rei Jesus tinha disposição, tinha vontade para isso. E aí o rei se aproxima. Olha o verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero ficar limpo. Jesus, meus irmãos, ficou profundamente comovido aqui. É interessante que a tradução literal desse texto aqui seria como se ele estivesse movido em suas entranhas. Essa seria a tradução literal. A gente usa de vez em quando isso, não é mesmo? Quando a gente está emocionado de maneira profunda, a gente fala: nossa, eu estou sentindo tudo por dentro, é tremendo. Era isso que Jesus estava sentindo naquele momento. E Jesus aqui, quebrando qualquer paradigma que poderia existir, movido por tamanha compaixão, Jesus não se afasta dele com medo de ser contaminado, como qualquer homem poderia fazer. Jesus não se afasta dele com medo de ficar impuro, como qualquer homem poderia fazer. Mas Jesus estende a mão
Em vez de se afastar do leproso, como normalmente deveria ser feito, Jesus se volta para ele, estende a mão para tocar nele. Uma coisa inimaginável para aquela época, de tamanha complexidade para essa doença. Colocou em contato com ele, aquele que nem fisicamente, nem espiritualmente poderia ser tocado. E tudo isso porque ele estava movido de compaixão, movido de amor, inteiramente movido, com as suas entranhas movidas para aquele homem. E o braço estendido de Jesus é o verdadeiro caminho para a sua cura. Não havia nenhum poder no toque físico de Jesus. Veja bem, eu não quero dizer que Jesus não tinha poder, eu estou dizendo que o toque físico dele não tinha poder nenhum. E o leproso sabia disso, porque ele disse: se queres, fica limpo. Se queres, Senhor, podes purificar-me. E Jesus disse: quero. O texto diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante que Jesus disse: quero, imediatamente todos os males daquele homem, sendo físico, espiritual ou emocional, foram curados. Tudo lhe foi restaurado. Você consegue imaginar isso? Imagine como que uma pessoa poderia ficar com muitos anos com essa doença. Imagine como o homem deveria estar desfigurado. Imagina como que ele deveria estar todo enfaixado. Imagine quantos pedaços dele deveriam ter sido já lançados fora. E Jesus imediatamente deixa esse homem completamente curado. Tudo lhe foi restaurado. Imagina que as pessoas da cidade reconheceram isso. Elas viram isso, elas viram ele totalmente restaurado. Eu creio que aconteceu algo com ele semelhante ao que aconteceu com Naamã. Lembra da história de Naamã? Quando Naamã foi curado, o texto bíblico diz que a carne dele ficou como uma criança. É interessante isso, né? Porque a pele de uma criança, ela é uma pele muito saudável, né? Muito vistosa, muito firme, né? Bem bonita. E o texto diz que isso aconteceu lá com Naamã. Eu imagino que aconteceu aqui com esse leproso a mesma coisa. A pele dele não só foi restaurada, mas ela ficou jovem de novo. Uma pele jovem, saudável. Alguém que tinha perdido completamente, perdido as extremidades do seu corpo, agora estava com a sua pele como uma de uma criança. O interessante de notar nessa história, meus irmãos, é que esse homem não possui nome, né? Apenas conhecido por sua história e pela sua cura maravilhosa, mas ele não tinha nome. E a Bíblia nos ensina algo maravilhoso lá em Tiago, capítulo 1, verso 23, ela diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. E aí São Gregório Magno, usando esse texto, ele diz algo interessante, que a Bíblia é o espelho que reflete a nossa alma. A Bíblia é o espelho que reflete a nossa alma. Queridos, esse homem não tem nome na Bíblia porque ele é para refletir a mim e a você. É para refletir a minha história. É para refletir a sua história. É para que a gente possa se colocar no lugar dele. A Bíblia está falando aqui, meus irmãos, de mim e de você. A Bíblia está falando da nossa história com Cristo.
A Bíblia está tentando descortinar a nossa alma, como um exame clínico de imagem faz com os nossos órgãos, para ver por dentro. A Bíblia está fazendo com uma ressonância magnética, que pega um órgão e consegue ver ele em pleno funcionamento ali, com toda a nitidez possível. A Bíblia está fazendo isso com a nossa alma. Estávamos fisicamente mortos como Ele. Fomos criados por Deus para viver eternamente, mas depois do pecado, nós morremos. Mas a gente não morreu de uma hora para outra. Assim, a gente morreu como um leproso, um pouquinho a cada dia. Sofremos angústias físicas por causa do pecado, através da velhice, através das enfermidades. Nós sofremos somente uma morte física, mas também com uma morte espiritual. O pecado não trouxe só morte física, o pecado trouxe uma separação imediata com Deus. Fomos expulsos do paraíso, mas não só do paraíso físico, fomos expulsos da presença de Deus. Não temos mais como, na viração do dia, ter um contato com o Senhor. Porque diante do pecado estamos completamente separados de Deus agora. E essa morte espiritual não significa só deixar de existir, só deixar de estar na presença de Deus. Essa morte espiritual significa sofrer a ira de Deus. E essa ira será um lugar de tormentos eternos, onde a dor e o sofrimento jamais cessarão. Nós sofremos uma morte física, sofremos uma morte espiritual e também sofremos um abandono social. Não da sociedade que a gente conhece aí fora, não dessa a gente é bem-vindo. Mas daquelas nação santa, daquele povo de propriedade exclusiva de Deus, desse nós recebemos um banimento. E estávamos, como Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 2, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Era essa sociedade que a gente vivia. Mas a semelhança do leproso, Cristo teve compaixão de nós. A semelhança do leproso, foi Cristo que se aproximou de nós, dos nossos corações, e nos tocou. Ele se aproximou nascendo da Virgem Maria, vivendo entre nós como homem, passando por todas as nossas angústias, entendendo o nosso sofrimento, e fez tudo isso sem pecar. E os seus braços estendidos, agora não mais para nos tocar, mas para ficar preso na cruz, nos tocou profundamente, tocou nossos corações, nos dando vida, restaurando agora a semelhança do leproso, todas as nossas feridas, não feridas na carne, mas as feridas do Espírito que nos afastavam de Deus. E assim como a Bíblia diz lá em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito Senhor. Mas a história desse homem não termina aí, né? A história desse homem poderia terminar ele recém-curado da sua lepra e assim acabar, mas não, ela possui um final intrigante, não é mesmo? O final da história diz assim: fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha que final interessante.
Jesus pede para aquele homem não dizer nada a ninguém, levar ali a sua situação ao sacerdote. Jesus tinha a intenção aqui de cumprir a lei de Moisés. Lá em Levítico capítulo 14, o verso 1 até o verso 17, vai dizer que o leproso tinha que se apresentar, leproso curado, devia se apresentar ao sacerdote como uma demonstração de só Deus poderia ter curado ele. Ele se demonstraria ao sacerdote, e o sacerdote, verificando se de fato ele foi curado, ele tinha que levar 2 aves. E aí uma dessas aves seria imolada, e o sangue dessa ave ali misturado com água, ia aspergir a outra ave, aspergir o leproso, a outra ave seria solta em sinal de gratidão a Deus, que é o único que poderia ter curado dele, e assim ele seria considerado puro. Isso faria com que o homem confessasse ao sacerdote que quem o curou foi Jesus. Isso traria ali um milagre na vida de Jesus, confirmado por um sacerdote. Teria cumprido tanto a lei de Moisés, que Jesus veio para cumprir, como teria trazido ali um importante testemunho para o sacerdote do templo. Mas o que o homem faz? Desrespeita a ordem de Jesus. Segue outro caminho. Ele passa a divulgar a notícia para a cidade. Ele passa a divulgar a sua cura para as pessoas reconhecem ele, veem que ele foi curado e ficam abismadas ali com a cura daquele homem, e aí gera um alvoroço. Meus irmãos, essa desobediência do leproso trouxe um fardo para Jesus. A gente sabe da história, né? Porque Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades, permanecia em lugares ermos, como diz o texto, ou seja, ele permanecia em desertos, em lugares montanhosos, rochosos, penhascos, e isso trouxe dificuldade para Jesus, porque Jesus estava pregando nas cidades, lembra? Pregando o evangelho nas cidades, e Jesus não poderia mais fazer isso. Lembra que teve até um caso que ele pediu um barquinho para os discípulos dele: deixa um barquinho aí, porque se apertarem a gente vai para o barco e eu consigo pregar para as pessoas. O que esse texto nos ensina é que Jesus troca de lugar com o leproso. Jesus trocou de lugar com o leproso. No início da história, o leproso vivia fora da cidade. E Jesus percorria as cidades pregando. Agora, no final da história, o leproso estava na cidade. E Jesus fora dela. Jesus vivia fora das cidades. Mais uma vez a gente se vê refletido nessa história, não é mesmo? Jesus trocou de lugar conosco. Pois era para nós ter sofrido a sua sentença. Éramos nós que deveríamos ter parado na cruz e sofrido a ira de Deus. E Jesus trocou de lugar conosco. Morreu em nosso lugar. Morreu como maldito na cruz, sofrendo toda a ira de Deus. E nos deixou livre. Assim como ele trocou de lugar com o leproso por causa da sua tamanha compaixão, ele trocou de lugar com a gente por causa da sua tamanha compaixão de nós. O seu amor por nós foi tão grande que ele se fez maldito por nós, trocando de lugar conosco. Sofreu a ira de Deus por nós, trocando de lugar conosco, nos deixando livres, não mais sobre o reino de Satanás, mas livres agora, trocando de lugar conosco, e de uma vez por todas, livres de todo o pecado. E a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer igual o leproso, que recebe essa bênção de Deus e faz o que ele disse para não fazer? A gente vai olhar para aquele milagre tamanho e Jesus vai nos dar uma ordem e a gente vai: não, eu vou fazer outra coisa. A gente não pode fazer isso com Jesus.
O que nós devemos fazer é olhar para esse texto que reflete a nossa alma, reflete o que Jesus fez conosco e assim obedecer a sua palavra. E o que nós devemos fazer é simples, é retribuir o seu amor. Assim como João disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas o que esse amor significa? Para esse amor ser verdadeiro, que a gente não cause mais problemas para Jesus. Esse leproso causou muitos dilemas, muitas dificuldades. Mas que a gente não faça mais isso. Porque Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor que nós devemos dar a Jesus não é só uma paixão adolescente, mas é um amor de ação, é um amor de obediência, é um amor que eu faço o que Ele manda. Que a gente possa amar Jesus sinceramente, verdadeiramente, e se vendo refletido aqui na vida desse leproso, não causar problemas mais. Responder o grande amor de Jesus, a grande compaixão, a sua grande misericórdia com amor. E esse amor se reflete em respeitar e obedecer os seus mandamentos. Que Deus assim nos abençoe e nos encha com a tua graça. Graças a Jesus. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez, o hino 217, desprendimento. Vamos ficar de pé um minuto? Estou sem estivar.
Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, querido e eterno Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra reflete em nós, ó Deus, como é a nossa alma por dentro. Obrigado, Deus, por saber quão mortos nós estávamos, ó Deus. Obrigado por saber a sentença de morte que cabia a nós. Obrigado por saber que toda essa doença terrível, ó Deus, que se chama pecado, que comprometia tanto a nossa vida física, a nossa saúde física, como a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional. E obrigado por saber que o Senhor tomou o nosso lugar em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado por saber o Teu tão grande amor, a tamanha compaixão que o Senhor teve por nós, que estendendo os Seus braços, ó Deus, trocou de lugar conosco e nos deu a salvação, nos deu a liberdade e podemos ter de novo, ó Pai, acesso ao Senhor, de novo, ó Deus, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, da qual nós podemos desfrutar, ó Pai, de uma total comunhão contigo, de uma paz que somente o Senhor pode nos dar, de uma saúde que o Senhor somente pode nos dar. Obrigado, ó Deus, por ver isso, ó Deus, de maneira refletida na vida deste leproso, e que isso fique guardado em nossos corações, ó Deus, para que no momento de tristeza, no momento de dificuldade, ó Deus, a gente possa lembrar que o Senhor tomou o nosso lugar, que o Senhor nos trouxe a Tua paz, a saúde que carecíamos e a vida perene e feliz diante de Jesus, ó Deus. Obrigado por isso, que o Senhor possa fazer isso refletir em nosso coração com frutos, ó Deus, frutos de arrependimento, frutos de uma vida de maior intimidade contigo, de maior amor a Ti, que o Senhor possa trazer, ó Deus, essa palavra eficaz em nosso coração, para que a gente possa refletir isso no nosso caminhar, na nossa vida, em tudo que a gente for fazer. Nos ajude, ó Deus, nos abençoe. Abençoe aqueles nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai, cuide de cada um deles. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão trabalhando, ó Deus, com maior empenho nesse final de semana. Cuide daqueles que estão trabalhando, ó Pai, cuide daqueles que estão com dificuldades para chegar à igreja também. Ó Senhor, nós clamamos a Ti pela nossa cidade, ó Pai, que completa mais de um ano agora, 192 anos. Que o Senhor possa abençoar esta cidade, ó Deus, que ela possa se desenvolver como tem desenvolvido, que ela possa seguir crescendo como tem crescido, mas que tudo isso seja, Deus, embaixo da Tua boa mão, ó Pai. E que nós, como igreja, possamos fazer o papel de sal aqui nessa cidade, ó Pai. O papel de luz, como um farol, ó Deus, aqui nesta cidade. Cuida de nós, ó Pai, para que a gente possa cumprir o nosso chamado aqui em Porto Belo, não só como cidadãos dessa cidade, mas como discípulos de Cristo que vivem aqui neste lugar, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, para isso. Nos fortaleça. Nos despeça em paz, ó Deus, para que a gente possa voltar para casa em segurança. Mesmo em essa cidade cheia, ó Pai, cheia de pessoas caminhando para lá e para cá, mas que o Senhor nos leve para os nossos lares em segurança, guardados pela Tua boa mão. E que tenhamos uma semana, ó Pai, abençoada por Ti, que o Senhor possa nos sustentar a cada momento, nos fortalecer, ó Deus, e nos ajudar como igreja, ó Pai, a crescer e a evangelizar mais pessoas, ó Pai. Cuida de nós, nos dê a Tua graça, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. O Senhor Deus
iluminem o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e para todos sempre. Amém.